Olá, eu sou o professor José Eduardo Pompeu, sou coordenador do Laboratório de Estudos em Tecnologia, Funcionalidade e Envelhecimento, do curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de apresentar as nossas atividades do LETEF e falar um pouco sobre os estudos que estão em andamento, os objetivos desse estudo e tudo que a gente já conseguiu desenvolver desde 2014, quando o laboratório foi criado lá na Universidade de São Paulo, com esse objetivo principal de verificar a influência, ou os efeitos, melhor dizendo, de novas intervenções na funcionalidade do idoso, em relação ao controle postural, à marcha, e até mesmo a cognição e outros desfechos importantes para a saúde do idoso. O laboratório tem como objetivo promover a oportunidade de desenvolvimento de estudos de mestrado, doutorado, trabalhos de conclusão de curso, iniciações científicas, ou mesmo para pessoas que tenham interesse de se envolver com as atividades de pesquisa, não necessariamente realizando um mestrado ou um doutorado. O laboratório está aberto para as pessoas que têm interesse mesmo em contribuir para o avanço científico na saúde do idoso. Nós temos diversos estudos, diversas linhas de pesquisa. Uma delas, talvez seja a mais famosa aí do nosso laboratório, é sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, como a realidade virtual, para o treinamento de controle postural, marcha e cognição de idosos, pacientes com doença de Parkinson, pacientes pós-AVC e outras populações. Nós já temos diversos estudos publicados sobre o tema, utilizando também videogames comerciais de baixo custo, né, para facilitar a aplicabilidade clínica dessas intervenções. E um dos estudos foi a utilização do Nintendo Wii Fit em idosos com síndrome de fragilidade, que mostrou um efeito positivo no controle postural e na marcha desses idosos, que tem uma dificuldade muito grande de obter efeitos positivos das intervenções devido à gravidade do quadro das comorbidades que esses idosos apresentam. Então, o videogame, quando bem estruturada a intervenção, pode sim promover um efeito positivo tanto no controle postural quanto na cognição desses idosos. A gente também realizou alguns estudos com o videogame comercial Kinect, utilizando também o jogo que inclusive vem com o console, né, que é o Kinect Adventures. E nós verificamos que o Kinect Adventures pode promover, sim, assim como a fisioterapia convencional, né, o treinamento convencional, pode promover uma melhora no controle postural e na cognição de idosos também. Nós temos outros estudos transversais com o objetivo de validação de instrumentos de avaliação específicos para o idoso. Então, nós fizemos a validação do Mini Best Test, do Brief Best Test, em idosos residentes em instituição de longa permanência do idoso. Isso tudo foi muito importante porque aqui no Brasil existe um rastreio de quedas nos idosos residentes em instituições de longa permanência, mas a maioria das instituições não utiliza nenhum instrumento de avaliação. E como esses dois instrumentos, o Mini Best Test, o Brief Best Test, e a escala de equilíbrio de Berg também, a gente está validando para instituição de longa permanência, são instrumentos bastante conhecidos, né, na prática clínica e com boas evidências de validação, mas que ainda não tinha sido analisado especificamente para idosos residentes em LPI. A outra linha de pesquisa é sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, como eu comentei no início. Então a gente tem sistemas de realidade virtual
imersivos desenvolvidos tanto para a avaliação da orientação espacial, quanto também para o treinamento cognitivo-motor, cognitivo-sensório-motor, melhor dizendo, desses idosos. O objetivo do sistema imersivo para avaliação da orientação espacial é tentar desenvolver um instrumento sensível, específico e com boa acurácia para identificar a desorientação espacial de idosos. Essa desorientação espacial, normalmente na prática clínica, é avaliado por meio de instrumentos de avaliação bem simples e não ecológicos, com papel e lápis, né, que não necessariamente reproduzem a habilidade, né, do idoso a navegar no espaço, né? Então, andar pelas ruas, localizar alguns caminhos, ou mesmo dentro de um supermercado, se ele consegue se localizar, né? Dentro de casa também. Essa desorientação espacial pode ser um dos primeiros indicativos aí, né? De uma demência mais grave, por exemplo, a doença de Alzheimer. Então é importante identificar precocemente, de uma forma mais acurada, né, essa alteração, para que o tratamento também seja iniciado o mais precocemente possível. Bom, o outro sistema que a gente está desenvolvendo é o IRIS, né, que a princípio era um sistema imersivo para o treinamento de controle postural, marcha e cognição de idosos e pacientes com doença de Parkinson. Agora a gente tem uma versão não imersiva, né, para aqueles pacientes que apresentam cyber sickness em ambiente imersivo. Então a gente tem essa alternativa de fazer o treinamento não imersivo, né, com a imagem projetada numa tela. E nós temos também um Cognis, que é um sistema de realidade virtual imersiva que estimula tarefas cognitivo-sensório-motoras com o objetivo de melhorar o controle postural, a marcha e a cognição de idosos. Nós já fizemos alguns estudos, né, tanto com o IRIS quanto com o Cognis, e o IRIS ainda precisa ser um pouquinho mais aprimorado, a versão imersiva, porque alguns idosos apresentaram cyber sickness, né, sintomas de cyber sickness como tontura, náusea, devido ao conflito sensorial entre o sistema visual e o sistema vestibular, o somatosensorial, que é desencadeado pelos óculos de realidade virtual. Então a gente precisa aprimorar um pouco esse sistema para aplicá-lo clinicamente. O Cognis é um sistema que foi desenvolvido em colaboração com a professora Roseli, do CIT, né, juntamente com o aluno de mestrado dela, o Guido, e vários fisioterapeutas do nosso grupo, Jéssica, Isaura, Dari e outros. Desculpem, não vou poder citar todo mundo aqui, mas são várias pessoas envolvidas aí no desenvolvimento do sistema. E a gente percebeu, né, por meio dos nossos estudos, que o Cognis é um sistema bem interessante. Ele não promove cyber sickness, e tanto em jovens, idosos caidores, eles tiveram uma boa tolerabilidade, o sistema foi aplicável e teve uma boa aceitabilidade por parte dos idosos. E agora o próximo passo é a gente desenvolver um ensaio clínico randomizado utilizando o sistema, comparando com treinamentos convencionais, né? Bom, temos também estudos que avaliam o comportamento sedentário de idosos e o efeito da fisioterapia domiciliar por meio de orientação, utilizando uma cartilha simples, né, de baixo custo e com exercícios também bem simples, que estimulam o ortostatismo do idoso e a melhora do controle postural. E a gente está monitorando com acelerômetros, né, o nível de atividade física, as características do comportamento sedentário desses idosos, para verificar se com essas orientações, com esses exercícios, treinamento diário,
o idoso se torna menos sedentário, se torna mais ativo, se ele pratica mais atividade física, né, ao longo do dia, ou não. Então a gente já tem alguns resultados, né? Os dados já foram coletados e os resultados foram bem interessantes, positivos, né? Mas a gente ainda não publicou o artigo, né? Que mais? Nós temos um estudo que estava em andamento, que é um projeto FAPESP, no qual nós iríamos avaliar o impacto da internação numa enfermaria de geriatria no nível de atividade física de idosos, e tanto durante o período da internação quanto no período de pós-alta, né? A gente sabe que o ambiente hospitalar traz uma série de riscos para o paciente, principalmente para o paciente idoso, e que muitas vezes até os protocolos de prevenção de quedas, né, acabam restringindo o idoso ao leito. Claro que tem um benefício de reduzir o risco de quedas desses pacientes, mas por outro lado, o imobilismo imposto pode ter um impacto bem negativo na saúde desse idoso, principalmente na marcha, no equilíbrio, capacidade cardiorrespiratória. E muitas vezes o idoso interna por um problema agudo, ele melhora esse problema agudo, mas ele pode sair com algumas complicações, né, decorrentes do imobilismo. Então é isso que a gente quer avaliar, e a gente vai ter também grupos que fazem fisioterapia, outros que por algum motivo não fazem, então a gente vai verificar também o efeito da fisioterapia ao longo do período da internação, né, sobre os desfechos tanto no momento da alta quanto no pós-alta. E recentemente, agora com a Covid, nós estamos iniciando vários estudos. Um deles é para verificar, é um estudo internacional, multicêntrico, né? A gente participa de um grupo maior, é um estudo que está acontecendo no mundo inteiro, em vários centros, e a gente vai coletar os dados de prontuário dos idosos que internaram com Covid no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O objetivo é depois criar um grande banco de dados internacional para comparar as diferentes intervenções, né, os diferentes tratamentos e a evolução do paciente desde o momento da internação até a alta, né? Então a gente pode fazer uma análise dos nossos pacientes internados, interna, né? E também a gente pode comparar com os pacientes de outros países. Além disso, um outro estudo vai acompanhar esses idosos que receberam alta do Hospital das Clínicas para verificar o impacto funcional do Covid. Então a gente vai fazer uma avaliação bem extensa, né? Com posturografia, acelerometria, a gente vai avaliar comportamento sedentário com acelerômetro, atividade física, marcha com acelerômetro também, o Timed Up and Go instrumentalizado, que dá uma série de medidas para a gente, quantitativas, né? Então, posturografia com plataforma de força e uma série de outros instrumentos de avaliação clínicos com o objetivo de verificar como esse idoso está no momento da alta, 30 dias após alta, 6 meses, 1 ano e meio e 24 meses após a alta. Então a gente quer saber se houve ou não um impacto, qual foi esse impacto, né, no controle postural, na marcha e nos outros desfechos, e como esse idoso evolui ao longo de 2 anos. Esse estudo vai contribuir bastante para o desenvolvimento de intervenções específicas, tanto no sentido da prevenção do desfecho, do declínio funcional, quanto na recuperação funcional desses idosos. Bom, nós temos muitos alunos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Nós temos alunos de iniciação científica, alunos que fazem o trabalho de conclusão de curso de graduação. Então é uma equipe muito grande e com pessoas bastante envolvidas, competentes, que começam a frequentar o nosso laboratório, as reuniões de projetos,
as reuniões online, e a gente tem um princípio que é de colaboração. Nós trabalhamos em grupo, literalmente. Então, um pesquisador se envolve no projeto do outro pesquisador, e essa rede interna e externa, né, de colaboração, contribui bastante com o avanço das nossas pesquisas. Então, por falar em colaboração, nós temos colaborações internacionais, como eu já citei do estudo da Covid, desculpa. A gente tem colaboração com o professor Cat Hill, professora Belinda Lange, da Austrália, os dois, a professora Judith Dutt, que é dos Estados Unidos, e vários outros pesquisadores do mundo inteiro. Nosso laboratório também está aberto para receber pessoas de fora. A gente vai receber um pesquisador da Espanha, que vai passar um período com a gente aqui. Se tudo der certo, a professora Belinda também vem para cá no início do ano que vem. E essas colaborações são extremamente importantes para a internacionalização tão almejada aí pela Universidade de São Paulo. Então é isso. Eu gostaria de finalizar convidando a todos para conhecerem o nosso laboratório. Como eu disse, nosso laboratório tem as portas abertas para todas as pessoas interessadas em pesquisas na área da fisioterapia, na saúde do idoso, ou mesmo até de outras áreas, né, que não sejam fisioterapeutas, como médicos, terapeutas ocupacionais, professores de educação física e outros profissionais da área da saúde ou não. Nós também temos colaboração com engenheiros, programadores e pessoas de diferentes áreas, empresas de tecnologia. Nós temos um projeto aí no qual colaboramos para o desenvolvimento de um sistema de reabilitação que em breve a gente vai poder divulgar para vocês, mas por enquanto ainda não posso comentar muito sobre esse estudo. Mas, como eu disse, todos estão convidados, sejam bem-vindos, entrem em contato, que a gente agenda aí uma próxima reunião do grupo e convida vocês para conhecerem de perto as nossas pesquisas. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção.